Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Carol Vilauta e hoje começa uma minissérie especial aqui no canal só de bolsas. Estudos realizados por mim mesmo indicam que bolsa é a peça que vocês mais gostam de aprender aqui no canal. Os vídeos de bolsa são o maior sucesso, então inspirado no sucesso da bolsa mais fácil do mundo, eu estou trazendo agora para vocês 3 aulas numa minissérie bem curtinha, bem fácil, de bolsas muito legais. A primeira delas é essa daqui, que é uma bolsa bem diferente, mas muito fácil de fazer. Ela tem uma caixinha de leite toda estilosa aqui do lado e você pode usar ela assim como uma bolsa sacola ou mais fechadinha assim. Algumas pessoas reclamam aqui no canal que algumas cidades são um pouco perigosas, um pouco violentas e que talvez eu aqui no interior não me importe com isso. Não é verdade, mas essa aqui não tem zíper, né, que é o que o pessoal sempre pede para ter uma bolsa mais segura, mas ela tem esse fechamento bem legal que diminui a abertura e torna ela uma bolsa mais segura. Então, aqui eu estou usando uma etiquetinha que é lá da oficina dos Badulaques. Eu consegui um cupom de desconto que dá 5% para vocês. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, então depois que acabar a aula, se você quiser dar uma lidinha nas etiquetas, aproveita e já pega o cupom para garantir um descontinho. A máquina que eu vou usar durante a aula, vocês sempre perguntam, a minha é uma NQ 470L da Brother, então se vocês quiserem também adquirir essa ou qualquer outra máquina da Brother ou de outras marcas, também tem o link lá na descrição do vídeo com o contato do vendedor que eu indico, e ele é o único que dá brindes exclusivos meus. Então, se você entrar em contato com ele lá, já avisa que foi indicação minha. Se fechar negócio, você ganha 2 brindes Carol Vilauta. Todos os materiais para essa peça vocês encontram lá na loja virtual. E agora vamos parar com essa conversa, que eu quero muito ensinar vocês como fazer essa bolsa super bacana. Se você gostar do vídeo, você já deixa o like. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho também para ficar sabendo das próximas aulas, inclusive dessa minissérie de bolsas, que vão ser 3 super legais, imperdíveis. Então vamos lá, que eu vou passar para vocês a lista de materiais. A lista de materiais para essa peça é muito simples, ela é uma bolsa que não tem molde, são só medidas, então eu vou passar as medidas de cada material para vocês, mas não se preocupe porque aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter uma listinha com tudo escrito. Aqui eu tenho 2 pedaços de manta acrílica R1, que já estão quiltados com o tecido estampado. A manta e o tecido aqui, eles medem 30 por 45 centímetros e já estão quiltados juntos. Vocês podem fazer em casa o quilt livre, ou uma tela C, ou um outro tipo de quilt da sua preferência, mas o importante é ter aqui alguma costura que grude o tecido na manta. Para a parte de baixo da bolsa, a gente vai usar jeans matelassado ou qualquer outro material assim que seja estruturado e que tenha alguma resistência a mais do que o tecido, porque a parte de baixo da bolsa é a parte que mais sofre com atrito, principalmente. Porque onde a gente chega, a gente coloca a bolsa, então precisa ser um tecido aqui um pouquinho mais encorpado para fazer essa parte. Esse daqui mede também 30 por 45. Para o forro, eu vou usar 2 vezes 45 por 45 e a gente vai fazer um bolsinho interno para separar algumas coisas aqui dentro dessa bolsa, já que ela é uma bolsa bem grande. Então aqui para o bolsinho a gente vai cortar um quadrado de 30 por 30, que vai ser dobrado ao meio e vai ficar um bolsinho mais ou menos desse tamanho aqui. Para a alça a gente vai usar 2 tirinhas de couro com 2 centímetros de largura e 60 centímetros de comprimento, cada uma das duas. 2 pedacinhos de couro, o mesmo da alça, com 6 centímetros de comprimento, uma meia argola de 2 centímetros de vão livre, um mosquetão com 2 centímetros de vão livre também, e aqui eu vou usar uma etiquetinha com a minha marca, que eu deixei o link para vocês aqui na descrição do vídeo também, que é lá da oficina dos Badulaques e tem um cupomzinho de desconto para você que é inscrito aqui no canal. É só pegar o cupom e fazer o seu pedido que você ganha 5% lá na oficina dos Badulaques. Então vamos costurar? O primeiro passo para fazer essa bolsa é unir o tecido estampado com a manta R1 usando a cola spray. Então a gente vai quiltar esse tecido. Eu fiz aqui um quilt livre, mas vocês podem fazer o quilt da sua preferência. Para fazer esse quilt aqui, a gente usa esse aqui, que é o calcador de quilt livre, que dá para fazer esse livre e diversos outros motivos.
Ele vem normalmente com as máquinas eletrônicas, mas caso você não tenha, está disponível lá no site também para vocês. Então, depois da aula, dá uma passadinha lá para conferir esse e outros materiais. Eu já deixei o meu quilt adiantado nas duas partes, então eu tenho duas partes iguais aqui, de tecido e manta, e a gente vai começar costurando, depois que o quilt estiver pronto, essa parte com manta junto com o jeans matelaçado. Para unir essas duas peças, a gente vai colocar elas direito com direito. Aqui é o lado que tem 45 centímetros e é aqui que a gente vai passar uma costurinha reta com um pé de máquina. Vai ficar assim, e agora a gente vai pregar a outra parte de tecido estampado, que é igualzinha a essa daqui, aqui no outro lado, colocando ela por cima do jeans. Aqui também é o lado que tem 45 centímetros, então a gente vai ficar com as estampas assim intercaladas, tecido estampado, jeans matelassé e tecido estampado de novo. Fica assim, a gente vai reservar essa peça e começar a trabalhar no bolso interno. O bolso interno vai ser feito com a mesma estampa que a gente usou para a parte de fora. Eu tenho aqui um quadrado de 30 por 30 e a gente vai começar dobrando ele ao meio e costurando ao redor, deixando uma abertura aqui na lateral por onde a gente vai dividir esse bolso. E repare que ele é um bolso bem largo, depois a gente vai fazer uma divisão aqui ao meio também, para deixar um bolsinho para celular e outro para coisas pequenas que ficam na bolsa. Uma dica para ficar com as quinas sempre muito bem desviradas e bem bonitinhas é cortar o excesso de tecido que fica aqui, desse jeito. E aqui, quando a gente tem essa meia quina por conta da costura, a gente também pode cortar. Mas observa que eu não chego com o corte lá na costura. Fica uma mini margenzinha aqui de segurança, mas bem pequena, mas não pode encostar o corte com a costura, porque senão a gente corre o risco dele desmanchar depois. Vou repetir isso em todas as quinas. Então, a gente vai desvirar o bolso pela abertura aqui na lateral. Para as quinas ficarem ainda melhores, a gente pode usar uma ferramenta como o boleador ou uma caneta, uma agulha de tricô, enfim, alguma coisa assim que tenha uma ponta mais arredondadinha, para passar aqui nos cantinhos e desvirar bem. Nosso bolso vai ficar assim. Agora, na hora de pregar o bolso no forro, a gente já vai aproveitar para fechar a abertura por onde ele foi desvirado e em seguida a gente vai fazer também aquela divisória que eu comentei. Antes de costurar o bolso lá no forro, eu vou passar também uma costura decorativa aqui no topo. Não precisa ser decorativa, pode ser uma costura reta também. É para evitar que o bolso fique amassando assim, fique dobrando. E ela precisa ser feita antes do bolso ser pregado no forro, tá? Então tem que fazer agora, antes de costurar e pregar ele lá. Para o forro, eu pedi 2 cortes de 45 por 45 e agora para pregar o bolso a gente vai pegar um dos dois e dobrar assim ao meio para marcar o meio do forro. E aí eu vou marcar com a ajuda de uma régua e uma caneta ou um giz desses que apagam com calor, 10 centímetros abaixo da borda de cima aqui. Já vou aproveitar para reforçar também o traço do vinco que a gente acabou de fazer, aqui o vinco central.
Com isso, eu já tenho aqui, então, a posição do bolso, que eu também vou dobrar ao meio. E aí, é só encontrar aqui o vinco que eu fiz ao meio do bolso com a marcação aqui e a marcação aqui que tá na horizontal. Então, da marcação horizontal para baixo é a altura do bolso e aqui é só para ele ficar bem centralizado. Além disso, a gente já pode fazer também uma marcação da divisão do bolso, com 10 centímetros para o bolsinho de celular e o restante para outros objetos pequenos que ficam na bolsa. Para costurar o bolso, eu vou colocar a minha agulha bem para a direita, para essa costura ficar bem aqui na beiradinha. E é muito importante fazer um retrocesso reforçado no começo do bolso, porque ele aguenta peso e a gente fica colocando a mão aqui para pegar alguma coisa toda hora e acaba forçando um pouco essa costura. Então, capricha no retrocesso. E o outro motivo dessa costura do bolso ser feita bem na beiradinha tá logo aqui, que é a abertura, por onde a gente desvirou o bolso aquela hora. Então, essa costura na beiradinha vai fazer com que o acabamento dessa abertura fique bem discreto. Outra dica importante é costurar a divisão do bolso de baixo para cima, do fundo para a abertura, para você não ter o perigo de acontecer uma preguinha aqui, para não fazer prega, tá? Quando a gente empurra o tecido assim de cima para baixo, ele pode sobrar um pouquinho no final, ó, e fazer isso aqui. Então, sempre costurar do fundo para cima. Antes de prosseguir com a montagem da bolsa, agora é hora de colocar a etiqueta aqui. No caso do modelo de etiqueta que eu vou usar hoje, que inclusive foi escolhido por muitos de vocês lá no Instagram, se você ainda não segue, vai lá, é o @carolvilalta. Então eu vou usar esse modelinho que parece com a instalação do botão de imã, e ele precisa ser colocado antes da bolsa estar fechada, para a gente ter um acabamento legal, porque o acabamento dele é com chapinha, igual o botão mesmo, então não é muito interessante que ele fique aparente, é legal que o forro cubra isso daqui para ter um acabamento bonito. Então, agora é a hora de instalar. Eu já fiz a marcação da chapinha aqui. Vou fazer 2 cortes bem pequenininhos. Por isso é bom usar uma tesoura que tenha corte na pontinha. Então, eu vou passar aqui as perninhas da etiqueta. E vou fazer a fixação dela aqui por trás. Prontinho, a etiqueta instalada fica assim. Se você tiver interesse em encomendar esse modelo de etiqueta, tem um cupomzinho de desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Agora é o momento de unir todas as partes, a gente vai juntar o forro com a parte externa. E para isso eu vou pegar o quadrado do forro que não tem bolso e vou colocar aqui na frente, no caso a minha frente está marcada já por conta da etiqueta. Se vocês não forem usar a etiqueta, não vai ter nada que diferencia os dois lados, então pode escolher aí qual você quer posicionar primeiro. E aqui o lado do bolso, eu gosto de pôr atrás, porque eu gosto que o bolso fique mais próximo do corpo. Então, eu vou colocar ele assim, lembrando de prestar atenção na abertura do bolso, para que lado ela tem que ficar. E então, a gente vai costurar aqui e aqui. Depois de unir o forro com a parte externa, a gente vai mudar um pouquinho esse esquema aqui, vai colocar as duas partes de forro juntas para o meu lado direito e o que é parte externa para o meu lado esquerdo. Então, a gente vai alinhar aqui aonde começa o forro nas duas partes
E aqui a gente precisa alinhar também a divisão entre o jeans matelaçado e o tecido estampado, que precisam estar muito bem alinhados nessa etapa. E agora a gente vai marcar também a tão esperada caixinha de leite diferente que eu prometi lá no começo do vídeo. Então, para fazer essa caixinha de leite, a gente vai fazer uma dobra assim com o tecido para dentro. Desse jeito aqui, ele vai entrar assim para cima. E então a gente vai medir aqui, tem que ficar com 5 centímetros, tá? Para ajudar, eu também vou colocar um clipezinho aqui, do outro lado eu já marquei. E então, na hora de fazer a costura lateral, que vai fechar a lateral, a gente vai passar reto aqui, como se não tivesse dobra, tá? Muito cuidado, porque fica um pouquinho grosso, pode ser que sua máquina tenha dificuldade em passar, então vai mais devagar nesse pedacinho. Mas de resto, pode costurar direto, inclusive a gente já vai fechar também o forro junto, mas não esquece de deixar uma abertura na lateralzinha aqui do forro para a gente poder desvirar essa bolsa e passar para a parte externa, que tem um monte de rebite, um monte de acessórios para a gente colocar. Olhando pelo avesso, a nossa caixinha de leite diferente fica assim. Por enquanto ela tá bem esquisita, então deixa aqui nos comentários se você acha que isso vai dar certo. Agora é a hora de fechar o forro. E no forro a gente vai fazer a caixinha de leite tradicional, daquela maneira bem simples. Quem quiser pode cortar antes de fechar. Algumas pessoas têm o costume de fazer aquele quadradinho. Eu vou fazer do jeito que eu sempre explico aqui no canal, porque eu acho que ela tem mais chance de ficar retinha, de ficar perfeita. E por que a gente não vai fazer a caixinha de leite no forro, igual foi feito na parte de fora? Porque a hora que a gente desvirar, vocês vão ver que ela fica com duas reentrâncias, assim, tem dois bolsinhos quase, uns buraquinhos mesmo, e por dentro eu acho que isso ia atrapalhar, pode ficar uma moeda, um pendrive, alguma coisa pequena enroscada ali, e aí você vai ter dificuldade de achar. Então, por esse motivo, a gente vai fazer a caixinha de leite tradicional no forro. Aqui eu tô dando uma paradinha para deixar a abertura por onde a gente vai desvirar, e aí eu vou continuar mais um pedacinho aqui do forro para facilitar depois na hora de fazer o acabamento dessa abertura. Já pode retirar o excesso da caixinha de leite do forro. Para fazer a caixinha de leite do forro, a gente vai abrir aqui ao contrário, como se fosse um balãozinho, a quina. E aí o ideal é você fazer a marcação aqui de 6 centímetros daqui para baixo, 6 centímetros daqui para baixo e ligar os dois. Eu, como já tenho bastante prática, eu vou fazer sem marcar mesmo, mas não recomendo, tá? Pela abertura do forro, é hora de desvirar a bolsa, sempre começando aqui pela parte mais longe do buraquinho aqui do forro. E aí você vai puxando com cuidado
E finalmente a gente vai descobrir se essa caixinha de leite diferente aqui deu certo. Vamos ver. Ah, olha só que legal. Olha só como fica legal e super fácil de fazer. O detalhe que eu falei de não fazer esse modelo no forro é esse aqui, ó. Ela fica com um buraquinho aqui de cada lado e eu acho que para perder coisas pequenas esse buraquinho seria ótimo. Como ninguém gosta de perder as coisas, então por isso que eu dei aquela dica de fazer o buraquinho, a caixinha de leite normal. Vou desvirar a outra aqui. E ela fica super bonita, principalmente nesse material matelaçado, porque parece que você marcou, ó. Ele acompanha bem o desenho, até que foi coincidência aqui, e ficou bem bonito. Agora, já com o forro no lugar, ele já está aqui para dentro, a gente vai aproveitar que a resina está ao nosso favor, ela está encostando aqui no avesso do tecido de forro, então a gente vai dar uma passadinha a ferro para esse tecido se comportar e ficar quietinho aqui para dentro no lugar, para a gente poder rebater com facilidade a boca da bolsa antes de fazer a instalação da alça e dos outros acessórios. Então, com o ferro bem quente, a gente vai dar uma passadinha aqui com o forro para dentro e olha só como ele já gruda um pouquinho aqui nessa manta R1. Na hora de rebater a costura da boca da bolsa, eu vou remover a mesa extensora da minha máquina, que vai facilitar bastante nesse processo. Então, eu vou encaixar a boca da bolsa aqui e vou rebater toda a volta usando um pé de máquina. E já vou aproveitar aqui também e fechar a abertura do forro por onde a gente desvirou a bolsa. Então, para isso eu vou colocar essa margem de costura aqui que sobrou para dentro, vou vincar com a unha mesmo, então eu vou passar uma costura com uma linha bem discreta para ficar com acabamento satisfatório aqui na parte de dentro. Agora é o momento de fazer todas as marcações dos acessórios externos da bolsa. Então, a gente vai começar marcando a alça e depois a gente vai colocar aquela outra presilhinha aqui no canto. Então, a gente vai marcar o meio. Para marcar o meio, eu tenho uma dica de uma prática legal para vocês, que é abrir a bolsa assim ao contrário, encontrando as costuras laterais aqui. E aí, então, você tem automaticamente os dois meios, o da frente e o de trás, aqui na sua mão. Então, você pode pegar o giz e já fazer a marcação. E a partir daí, a gente vai contar 5 centímetros do centro para cada lado, que vai ser a posição das alças. E essas alças vão ficar 4 centímetros para baixo do começo aqui da bolsa. Então, eu já faço mais uma marcação aqui também, para eu conseguir me orientar na hora de colocar uma colinha, para pré-fixar ela antes dos rebites. Aqui atrás, mesma coisa, 5 para um lado e 5 para o outro, 4 para baixo. Com um pouquinho de cola de contato, eu já vou posicionar as alças aqui, mas é bem pouquinho mesmo, se sair muito assim, vocês podem espalhar aqui já na outra metade, na outra ponta, aliás. E aí vocês vão já posicionar ela aqui na marcação que a gente fez. Não se preocupe com o tracinho de giz, porque depois, com muito jeitinho, a gente vai apagar eles com ferro quente. E cuidado para não sujar a bolsa com cola e para não colar a alça torcida. Aqui a alça da frente, mesma coisa.
Pode passar bem pouquinho mesmo, tá? Não precisa exagerar, essa cola tem um cheirinho um pouquinho forte, então é bom passar pouco porque aí não fica depois o cheirinho da cola. E aproveitando que eu já tô aqui com a mão na massa, eu vou pegar aquelas tirinhas menores de couro de 6 centímetros. Uma vai na meia argola, assim, e a outra vai no mosquetão. Então, eu vou passar uma colinha também nelas e já vou posicionar na bolsa. Pode até deixar ela curar um pouquinho aqui antes de colocá-la na bolsa. E essa peça, ela vai ficar aqui logo abaixo da costura do rebatido da boca da bolsa que a gente fez. Então, você dá uma certificado de que tá bem no meio da costura lateral, e aí vai ter que segurar um pouquinho aqui. E já vou fazer a mesma coisa posicionando a peça aqui do outro lado, que vai prender naquele mosquetão depois, fazendo um acabamento, um fecho bem bonito para nossa bolsa. Então, eu vou segurar aqui um minutinho até a cola secar, então a gente vai colocar os rebites. Agora a gente vai começar a fazer os furinhos aqui para instalar os rebites. Eu costumo colocar 2 em cada extremidade da alça. Eu já expliquei em outras aulas, mas vou contar para vocês também, que é para a alça não girar depois de instalado. Então, com 2 ela fica bem fixa aqui, com um só ela gira um pouquinho, eu não gosto muito disso, então por isso que eu coloco 2. Esse alicate vocês também encontram lá na minha lojinha virtual, então tem muita coisa, vale a pena dar uma passadinha lá depois. Tem muito tecido bonito, esse daqui é um dos tecidos novos que chegaram agora, mas tem vários outros também. E ao longo dessa série vocês vão conhecer outros materiais também. Aqui, gente, eu vou fazer um furo de cada lado, tá? Porque o rebite que eu uso, ele tem avesso. Então, para não ficar o avesso aparente, eu vou colocar um de cada lado e aí fica só a parte bonitinha aparecendo por fora. Aqui. Bom, todos os furos já estão feitos. Agora eu vou encaixar os rebites. E aqui tem mais uma diquinha para vocês. Eu costumo guardar os meus rebites assim, em potinho descartável de sobremesa. Tem alguns até que tem tampa, então eu acho muito bom, é um tamanho legal. Quando você compra um pacotinho cheio, ele fica mais ou menos pela metade, e aí dá para encaixar um em cima do outro e pôr tampinha. Então é uma dica super simples aí que eu uso para organizar os meus e para mim funciona super bem. Então o rebite a gente já consegue também pré-encaixar ele aqui, porque ele dá você consegue dar uma prensadinha nele, ele já fica paradinho antes da gente prensar ele com balancinho, então a gente já pode pôr tudo no lugar antes de ir para a prensa. E finalmente o momento de prensar todos os rebites.
A matriz do rebite, ela tem uma pontinha aqui que serve de suporte para esse furinho no avesso. Então, quando você encontra os dois aqui, encaixa um no outro, o rebite não se mexe mais e isso faz o processo todo ficar muito mais fácil. Vocês costumam perguntar também qual é a medida, o tamanho do rebite que eu uso. Então, esse daqui é o rebite número 1,5. Prontinho. Se você ainda não tem balancinha, aproveita porque eu tô mandando de presente para quem compra comigo essa base de MDF branquinha para você instalar o seu. Ela não vem junto com o balancinho normalmente, mas eu te mando de presente. Então corre lá no site e já garante o seu. Essa daqui é a nossa peça finalizada. Você pode usar ela assim fechadinha ou aberta e aí você ganha um pouquinho mais de espaço. É uma peça super fácil de fazer, muito vendável, o material é bem simples. Como eu falei para vocês, todos os materiais dessa bolsa vocês encontram lá no site que eu vou deixar aqui embaixo, que é o carolvilauta.com.br, e eu espero que vocês façam e vendam bastante. É uma peça realmente muito bonita e eu gostaria que vocês deixassem aqui embaixo o comentário de vocês, o que vocês acharam da aula, se a peça tá legal. Não deixa de compartilhar esse vídeo, manda para suas amigas que costuram também. Já vai aqui embaixo também, se inscreve no canal para participar de todas as aulas que eu posto aqui. Essa bolsa é a primeira de uma série de 3 aulas, tudo de bolsa, vocês vão gostar muito com certeza. Então, para não ficar de fora também, já ativa o sininho, que aí você vai ser avisada quando as próximas aulas dessa série e do resto da vida aí nesse canal surgirem aqui. Então, não deixa de se inscrever, clica no sininho e até a próxima aula. Vocês a lista de materiais. Ai, Ricardo, você me mata do coração. Muito bem. Por que você faz isso? Porque De verdade, põe a mão.